Olá, meus filhos. Meu nome é Edmar, sou de São Carlos. Comunidade ribeirinha, às margens do Madeira. Tem os relatos de terror brabo daqui. Coisa que já aconteceu comigo e com o povo da comunidade. No vídeo de hoje vou contar da amizade no portão, então já deixa o like e se inscreve para ouvir outras histórias macabras. Eu nunca esqueço da primeira noite em que aquela mulher sombra apareceu na cerca velha. Eu estava sentado na varanda, sentindo o cheiro forte de terra quente e mato amassado, quando percebi que algo me observava. Não era sensação vaga, era um olhar pesado, direto, como se alguém estivesse tentando atravessar meu peito só com a força da presença. Levantei os olhos devagar sem querer dar poder ao medo, e foi então que a vi, parada e imóvel, como se tivesse brotado da própria escuridão que cercava meu quintal. A luz fraca do lampião oscilava, cortando a noite em pedaços, e mesmo assim, ela não parecia feita de carne. A figura inteira era um contorno puxado pela sombra, mas havia algo nela que me prendia. A maneira como não piscava. Aqueles olhos escuros, se eram olhos, estavam fixos em mim, como se soubessem algum segredo meu que nem eu ousava lembrar. O silêncio entre nós começou a pesar tanto que senti a garganta travar, como se respiração fosse proibida naquele instante. Por um momento pensei que fosse alguém da comunidade, talvez uma mulher perdida ou precisando de ajuda. Mas quando dei uma piscada involuntária, rápida, natural, ela simplesmente sumiu. Não andou, não se moveu, não deixou rastro. Era como se nunca tivesse estado ali. Como se a própria noite a tivesse recolhido de volta. Fiquei parado, tentando entender se meu medo tinha criado aquela visão. Mas o calor mudou de repente. O ar ficou mais denso, e a sensação de ser observado continuou grudada na minha pele, mesmo sem ninguém diante de mim. Era como se ela ainda estivesse ali, parada, invisível, esperando que eu cometesse algum erro. E naquela noite, pela primeira vez, eu entendi que aquilo não era um encontro. Era o início de uma perseguição silenciosa. E eu era o único que sabia que estava sendo caçado. Aquela noite foi o ponto exato em que minha vida deixou de ser apenas rotina de varanda, mato fechado e noites quentes. Depois de ver aquela figura parada na cerca velha, eu passei dias tentando convencer minha própria cabeça de que aquilo podia ter sido cansaço, sombra do lampião, imaginação marcada pelos contos antigos da minha família, mas não adiantou. O silêncio do quintal começou a carregar uma presença que eu não sabia onde colocar. A sensação de que alguém me observava permaneceu firme, constante, como se tivesse agarrado meu nome e se recusasse a soltar. Os ribeirinhos sempre falam que a mata guarda tudo o que vê e que o rio escuta mais do que deveria. Eu cresci ouvindo essas histórias do meu avô, dos meus tios, e sempre respeitei cada palavra como quem respeita um aviso. Mas quando a mulher sombra surgiu pela primeira vez, eu senti que aquilo não vinha de nenhuma história passada. Vinha de mim. Era como se ela escolhesse os momentos em que eu estava mais desprevenido, mais confortável, para surgir em silêncio na entrada do quintal, onde a noite parece mais densa. Nos dias que seguiram, comecei a notar coisas pequenas. O vento mudando apenas quando eu saía na varanda, o farfalhar de galhos sempre no mesmo ponto da cerca, o lampião tremendo mesmo sem brisa alguma. Era como se a casa inteira tivesse se tornado um palco onde eu era o único ator que não sabia o roteiro. E antes de continuar essa história, preciso que você fique até o final. Se algo parecido já aconteceu com você, ou se conhece alguém que viu o que não deveria, sua atenção vai ser essencial para entender o que estava se aproximando. Se você gosta desse tipo de relato sombrio e quer apoiar meu trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Sua participação ajuda a manter essas vozes vivas. Eu tentei seguir minha vida nos dias depois daquela primeira aparição, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que a imagem daquela mulher parada na cerca velha continuava se repetindo dentro da minha cabeça com uma nitidez assustadora. Às vezes, eu estava lavando alguma coisa no tanque, outras vezes comendo sozinho na cozinha,
e do nada sentia o mesmo peso no peito que senti quando ela me encarou pela primeira vez. Era como se a lembrança não fosse memória, mas continuação, como se ela tivesse deixado uma parte dela grudada em mim. E toda vez que eu tentava respirar fundo para me livrar da sensação, parecia que a noite, mesmo em pleno dia, me observava em silêncio. Comecei a reparar que minha casa parecia nunca mais estar totalmente vazia. Quando eu entrava, a madeira rangia de um jeito diferente, como se o chão soubesse que eu tinha chegado. O lampião, mesmo apagado, refletia uma sombra que eu não conseguia identificar de onde vinha. O silêncio do interior da casa ficou mais profundo, mais grosso, como se sugasse qualquer ruído antes que ele tivesse tempo de ecoar. Aquilo não era imaginação. Eu conhecia cada canto daquela casa, cada som do telhado, cada resposta que o vento dava quando passava pelas frestas. E agora tudo parecia atento, como se algo estivesse prestando atenção em mim antes mesmo de eu notar. Em uma dessas tardes estranhas, sentei na varanda tentando me distrair, mas tudo parecia vibrar com uma tensão invisível. O sol estava se pondo e o quintal inteiro ficava laranja, mas nem a luz quente conseguiu apagar a sensação de que algo estava perto demais. Olhei para a cerca velha e jurei que vi uma sombra mais escura que o restante, como se a madeira tivesse ficado mais densa, mais sólida. Pisquei algumas vezes para clarear a vista, tentando me convencer de que era só o entardecer enganando meus olhos. Mas aquele ponto escuro não desapareceu. Permaneceu exatamente onde eu tinha visto a mulher da outra vez. Fiquei observando por longos minutos, sem piscar, tentando garantir que ela não sumiria dessa vez. Meu peito começou a arder com a respiração presa, e a tensão era tão grande que senti os músculos do rosto tremendo. Mas, por mais que eu mantivesse os olhos abertos, a figura não se mexeu, não respirou, não oscilou com o vento. Apenas existia ali, parada, como se estivesse conversando com a noite ao redor. Quando finalmente tive que piscar, porque o corpo simplesmente não aguenta tanto tempo, a sombra desapareceu. E o pior é que desapareceu sem nem parecer ter estado ali. Nada mudava na cerca. Tudo seguia como antes, como se a própria madeira tivesse engolido a presença. Esse segundo desaparecimento mexeu comigo mais do que eu esperava. Senti a pele do braço arrepiar e tive a impressão de que algo atrás de mim também me observava, do mesmo jeito que a mulher fazia na cerca. Me virei depressa, quase derrubando a cadeira, mas a varanda estava vazia, silenciosa demais, como se tivesse sido varrida por alguma força que apagava qualquer sinal de vida. A mata escura atrás da casa parecia respirar junto comigo, num ritmo que não era natural, como se estivesse acompanhando meus movimentos para entender meus limites. Comecei a evitar ficar sozinho por muito tempo nesses horários. Tentava ocupar minha mente com qualquer coisa, cortar lenha, arrumar ferramentas, varrer a varanda, inventar tarefas que nunca me importei em fazer. Mas toda vez que eu parava por alguns segundos, sentia que a mesma presença se aproximava do limite do quintal. Não dava para ver nada, mas o ambiente mudava. O vento parava, os insetos silenciavam, o ar ficava pesado e a sensação de ser observado voltava com ainda mais força, como se aquela mulher sombra estivesse treinando para ficar mais perto sem ser percebida. Em uma noite particularmente abafada, notei algo que me fez entender que aquilo não era mais aparições, era aproximação. Eu estava sentado na varanda, tentando ignorar os sons do mato, quando ouvi um estalo muito leve vindo da cerca. Um som tão delicado, tão preciso, que parecia ter sido feito apenas para mim. Não era galho quebrando ao acaso, não era bicho passando. Era algo mais calculado, como o peso de um pé encostando na madeira para testar o terreno. Meu corpo inteiro gelou. Eu virei o lampião lentamente, tentando iluminar aquele pedaço da cerca, mas quando a luz alcançou o local, não vi a figura. Dessa vez vi algo pior. 2 marcas recentes de dedos na madeira, altas demais para serem de qualquer pessoa comum. Era como se alguém tivesse se apoiado ali para observar melhor a varanda. A madeira estava marcada, comprimida, como se o toque tivesse força suficiente para moldar o material. A partir dessa noite,
entendi que a mulher sombra não estava apenas aparecendo. Ela estava se aproximando. Estava testando distâncias, estudando minha rotina, descobrindo os momentos em que meu medo ficava mais exposto. E no fundo, eu sabia que aquela cerca velha não ia ser uma fronteira por muito tempo. A noite inteira parecia esperar apenas pela próxima vez em que eu piscasse. Depois daquela noite em que vi as marcas de dedos na madeira, minha relação com a casa mudou completamente. Antes, a varanda era o lugar onde eu descansava, onde o vento abafado da noite amenizava a canseira do dia e onde o silêncio era meu aliado. Mas agora, cada canto da varanda parecia carregar uma tensão que não se dissipava. O ar deixava de circular com naturalidade, como se alguém ocupasse o espaço invisivelmente, bloqueando o vento e pressionando meu peito. Em qualquer outro momento da minha vida, eu teria buscado explicação lógica, mas agora tudo ali parecia seguir um ritmo próprio, um ritmo que não tinha nada a ver com o meu. Comecei a manter o lampião aceso por mais tempo, mesmo quando o óleo estava no fim. A luz tremulante não afastava a sensação de ser observado, mas me dava ao menos a ilusão de que eu poderia perceber algo se estivesse prestes a acontecer. Ainda assim, o que mais me assustava não era a escuridão além da cerca velha. Era o que eu sentia dentro da casa. Era como se a presença não estivesse limitada ao quintal. Como se a mulher sombra soubesse exatamente qual era o limite da minha coragem e estivesse testando esse limite pouco a pouco, dia após dia, até quebrá-lo completamente. Uma tarde, resolvi conferir a cerca mais de perto, mesmo com o receio de encontrar algo que eu não tivesse coragem de encarar. Peguei o facão, mais para enganar meu próprio medo do que por necessidade real, e caminhei devagar até o ponto onde as marcas estavam. O mato fazia um barulho estranho sob meus pés, como se cada folha estalasse no momento errado, com uma frequência impossível. Parei diante da madeira e passei a mão sobre as marcas. A textura estava diferente, como se tivesse sido pressionada por algo mais pesado que dedos humanos. Meu braço inteiro arrepiou. Foi então que ouvi pela primeira vez o som que nunca mais esqueci. Um estalo seco, direto, vindo da mata fechada atrás da casa. Um som que parecia carregar intenção, não acaso. Não era animal fugindo, nem galho quebrado pelo vento. Era alguma coisa se aproximando devagar, pisando em solo úmido com peso calculado. Não consegui me mexer. O ar parecia colar no meu rosto, e tudo dentro de mim sabia que se eu olhasse rápido demais, poderia ver algo que minha mente não suportaria. Girei o corpo lentamente, mantendo a respiração presa. E foi nesse instante que percebi que o silêncio tinha se tornado absoluto. Sem vento, sem insetos, sem qualquer ruído natural da noite. Apenas o som do meu coração batendo forte demais, como se também estivesse com medo. O mato parado, imóvel, parecia observar comigo. E ali, entre duas árvores grossas, no ponto exato onde a escuridão formava um corredor natural, algo parecia me encarar de volta. Não tinha forma definida, mas tinha presença. Densa, pesada, tão real que parecia ocupar o ar em camadas. Voltei para a varanda quase tropeçando, com as mãos tremendo e o facão escorregando do suor acumulado. Fechei a porta com força e encostei as costas nela, tentando recuperar o fôlego. Mas a casa não oferecia mais abrigo. O ambiente carregava um silêncio tão estranho que parecia distorcer os sons internos. O chão rangia como se estivesse reagindo ao meu medo, e as paredes pareciam escutar cada movimento que eu fazia. Era sufocante. Naquela madrugada, sentado na beira da cama, ouvi pela primeira vez um som vindo da varanda que fazia qualquer pessoa duvidar da própria sanidade. Passos lentos, arrastados, cruzando o assoalho de madeira com precisão. Não eram passos confusos, nem rápidos. Eram passos pacientes. Os passos de alguém que sabe exatamente onde pisa, porque já esteve ali muitas vezes. O tempo entre um passo e outro parecia calculado para testar minha coragem. Eu sabia naquele instante que a mulher sombra não estava mais na cerca. Ela tinha cruzado um limite que eu não sabia que existia. A porta da varanda vibrou levemente, como se uma mão encostasse nela com cuidado, apenas para sentir sua textura.
A madeira soltou um estalo seco, que soou mais alto do que deveria no silêncio absoluto da madrugada. Eu fiquei paralisado na cama, sentindo meus músculos travarem, sabendo que qualquer movimento meu poderia entregar que eu estava acordado e que eu sabia que ela estava ali, do lado de fora. E pela primeira vez, senti que aquilo não era uma aparição. Era uma aproximação definitiva, uma intenção clara. A mulher sombra estava testando a casa, sentindo a madeira, marcando o território. E no fundo, eu sabia que a porta não seria um obstáculo por muito tempo. A partir daquela madrugada em que ouvi os passos atravessarem a varanda, minha mente entrou num estado que eu não consigo explicar com palavras simples. Era como se eu já não morasse mais sozinho. Como se aquele espaço que antes me acolhia, agora pertencesse a algo que eu não via, mas sentia com uma intensidade que beirava o insuportável. Passei dias tentando entender se aquele barulho podia ter sido vento, animal, madeira cedendo, mas tudo dentro de mim rejeitava essas explicações. Era como se meu corpo já tivesse aceitado uma verdade que minha mente ainda tentava negar. Ela estava aqui, dentro do meu território, observando cada movimento que eu fazia com uma atenção doentia. Comecei a reparar que, em certos momentos do dia, o ar dentro da casa ficava tão parado que parecia empedrado. Até a poeira parecia flutuar mais devagar, como se estivesse sendo observada também. O cheiro do lugar mudou. Antes, a casa tinha aquele odor típico de madeira velha, óleo de lamparina e mato úmido, trazendo o perfume da noite. Agora, havia um cheiro frio, metálico, quase como o cheiro da água parada na beira do igarapé depois de uma madrugada de calor. Um odor que não deveria existir dentro de casa, mas que aparecia em horários imprevisíveis, sempre quando eu ficava mais vulnerável. Certa tarde, sentado na cozinha, senti novamente a presença se aproximando. Não vi nada, não ouvi nada, mas o corpo reconhece antes dos olhos. Meu peito apertou, a pele arrepiou inteira e o ar ficou tão pesado que parecia que alguém havia enfiado as mãos dentro dos meus pulmões. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e percebi que a sombra da porta da sala estava mais escura do que deveria, como se a luz evitasse aquele espaço por algum receio ancestral. Quando passei pelo corredor, senti um sopro gelado no pescoço, tão sutil e tão consciente que minhas pernas travaram na hora. O corredor, que sempre foi estreito, mas acolhedor, agora parecia se fechar ao meu redor, como se as paredes tivessem ganhado vida própria. A cada passo que eu dava, tinha a impressão de que algo caminhava junto comigo, só que na direção contrária, silencioso, aproximando-se centímetro por centímetro. A sensação era tão precisa que parecia que aquela entidade sabia exatamente onde meu medo era mais frágil. Quando cheguei à porta do quarto, ouvi um estalo seco vindo de trás de mim. O tipo de estalo que só acontece quando alguém pisa onde não deveria. Naquela noite, decidi acender 2 lampiões e deixá-los nos pontos onde a casa ficava mais escura. Não adiantou nada. A luz tremulante parecia ser engolida por algo invisível. Quando tentei me deitar, percebi que o ambiente estava tão silencioso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo dentro dos ouvidos, como um aviso insistente de que eu não deveria fechar os olhos. Mesmo assim, o cansaço venceu, e em algum momento da madrugada eu adormeci. Só que o sono não veio como descanso, veio como emboscada. Eu sonhei, ou vivi algo, que não consigo distinguir da realidade. No sonho, eu estava de pé na varanda, olhando para a cerca velha, quando vi a mulher sombra se aproximando pela primeira vez com movimento. Ela não caminhava como gente. Deslizava, como se o chão aceitasse a presença dela sem resistência. A cada passo, o escuro se moldava ao redor do corpo, acompanhando a forma como uma segunda pele. Quando ela chegou perto o bastante para que eu distinguisse o contorno do rosto, percebi que aquilo não era um rosto humano. Era uma expressão moldada por algo antigo demais, triste demais, imóvel demais para ser chamado de vivo. Acordei com um solavanco, encharcado de suor, sem saber se estava dentro do quarto ou ainda no sonho. A casa estava mergulhada num silêncio tão agressivo que parecia empurrar meus ouvidos para dentro. Sentei na cama, tentando entender onde acabava o sonho
e começava a madrugada, quando notei algo que fez minha respiração travar. A maçaneta da porta estava virada para baixo. Não totalmente, apenas o suficiente para me mostrar que alguém, ou algo, estivera tentando entrar enquanto eu dormia. Me aproximei devagar, o coração disparado, e toquei na maçaneta. Estava fria, gelada como metal deixado dentro da água durante a noite. A energia daquele toque me atravessou como um aviso silencioso. Ela não estava mais satisfeita em me observar pela cerca, não estava mais esperando eu piscar. Agora, ela queria entrar. Queria ultrapassar a última barreira da casa, e eu já não sabia se teria força para impedir. A partir do momento em que vi a maçaneta virada para baixo, meu corpo entrou num estado de alerta permanente. Eu não dormia mais, apenas apagava por alguns minutos e acordava com o coração batendo tão forte que parecia que o peito ia romper. Cada vez que fechava os olhos, tinha certeza de que, ao abrir, encontraria aquela mulher sombra parada ao lado da minha cama, com o rosto imóvel, esperando pacientemente pelo meu primeiro movimento. A casa deixou de ser abrigo. Virou apenas um teto sustentado por medo, e eu caminhava pelos cômodos como se estivesse atravessando território alheio. Comecei a prestar atenção em pequenos sinais que antes eu ignorava. As marcas no chão da varanda, que antes pareciam rachaduras comuns na madeira, agora formavam caminhos tortos que sempre terminavam na direção da porta do quarto. A janela da cozinha, que rangia apenas em dias de vento, passou a tremer em noites completamente imóveis. E o pior, às vezes sentia cheiro de mato molhado dentro de casa, como se alguém tivesse entrado trazendo o odor da beira da cerca, da terra úmida, da raiz exposta. Era o mesmo cheiro que senti quando toquei nas marcas deixadas na madeira. Certo fim de tarde, enquanto tentava fingir que ainda tinha controle sobre meu próprio quintal, ouvi um sussurro vindo da porta da frente. Não era voz clara, não tinha palavras, mas tinha intenção. Era como se alguém respirasse do lado de fora, com a boca quase encostada na madeira, emitindo um sopro que carregava um sentimento estranho, uma mistura de lamento e provocação. Fiquei paralisado diante da porta, sentindo minha alma recuar, como se tivesse encontrado algo que reconhecia instintivamente como ameaça antiga. Quando o sopro cessou, o silêncio voltou com um peso tão abrupto que senti o estômago revirar. Naquela noite, o breu parecia mais espesso do que de costume. A lamparina tremulava sem motivo, como se a chama fosse puxada para algum lugar invisível. Enquanto eu caminhava pela casa tentando manter a sanidade, ouvi um arranhão suave na parede externa, na altura exata onde ficava a cabeceira da minha cama. Era um som repetitivo, lento, como se unhas compridas riscassem a madeira com paciência cruel. Não era tentativa de entrada, era aviso, uma marcação, um lembrete de que eu não estava escondido. Estava sendo esperado. Decidi que precisava olhar pela janela, mesmo sabendo que qualquer coisa que eu visse ali poderia destruir o pouco de coragem que ainda tinha. Me aproximei devagar, segurando a respiração, e empurrei a cortina apenas o suficiente para ver o quintal. A lua estava alta, iluminando o mato com uma luz branca e morta. A cerca velha parecia mais torta, mais escura, como se estivesse sendo corroída por algo que se alimentava de silêncio. E entre duas tábuas quebradas, vi um brilho pequeno, imóvel, 2 pontos escuros, redondos, fixos na minha direção. Não eram olhos humanos. Eram profundezas fundas, como se eu estivesse olhando para dentro de um buraco na noite. Fechei a cortina com tanta força que quase arranquei a haste. Me afastei dando passos trôpegos, o coração disparado, as mãos tremendo. E então, algo ainda pior aconteceu. A lamparina apagou sozinha. O pavio estava aceso segundos antes, mas a chama simplesmente desapareceu, como se alguém tivesse soprado dentro do vidro. A escuridão dominou o quarto de forma tão rápida que meus olhos demoraram a entender que eu não enxergava mais nada. Fiquei parado ali, no breu total, sabendo que algum lugar daquele espaço agora pertencia a ela. E foi nesse escuro absoluto que ouvi o segundo sinal. A respiração. Uma respiração lenta, profunda, que não vinha de mim. Não era animal, não era vento,
Era uma respiração firme, pesada, muito próxima. Tão próxima que parecia sentir o ar quente da minha pele. Era o som de alguém que sabia que eu estava ali, imóvel, completamente rendido ao medo. Tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas não responderam. E então a respiração cessou, substituída por um silêncio tão cruel que o peito apertou. Quando a lamparina reacendeu sozinha, como se a chama tivesse sido devolvida, o quarto estava vazio. Nenhum sinal físico de intrusão. Nenhuma marca, nenhum objeto fora do lugar. Nada. A casa parecia a mesma de sempre, mas eu sabia, num nível profundo, visceral, que aquilo não tinha sido imaginação. A mulher sombra tinha entrado. Tinha estado comigo, naquela escuridão, observando cada detalhe do meu desespero. E agora, a única coisa que restava saber era até onde ela estava disposta a ir. Depois daquela noite em que a lamparina apagou e reacendeu sozinha, eu sabia que a mulher sombra não estava mais testando meus limites. Estava se preparando para ultrapassá-los. A sensação de ser observado se tornou constante. Uma pressão fria na nuca que não me deixava respirar direito. Eu me pegava olhando para trás a cada poucos segundos, como se esperasse encontrar um rosto colado na escuridão. O ar da casa parecia mais denso, como se algo invisível empurrasse as paredes para mais perto de mim, comprimindo tudo até restar apenas a certeza de que ela estava cada vez mais perto. Passei o dia inteiro evitando a varanda, evitando a porta, evitando olhar pela janela, porque sabia que ela estaria ali em algum lugar, talvez imóvel no mato, talvez encostada na cerca, talvez nos vãos entre as árvores. As horas arrastaram-se como se o tempo tivesse ficado doente, lento, pesado, quebrado. Quando o sol começou a descer, senti uma dor funda no estômago, como se meu corpo antecipasse o que estava para acontecer. Não importava a luz, nem a racionalidade. A noite vinha para me cobrar algo que eu nem sabia que devia. Tentei manter a lamparina acesa dentro do quarto, mas a chama tremulava com uma insistência estranha, como se algo estivesse tentando sufocá-la por dentro. O calor da lamparina não aquecia mais, só criava sombras mais densas nas paredes, sombras que pareciam se mover mesmo quando eu estava completamente parado. A cada estalo da madeira, eu prendia o fôlego, esperando o próximo movimento, o próximo sinal. Tudo indicava que a mulher sombra já não precisava mais da cerca, nem da janela, nem da varanda. Ela já conhecia cada canto da casa e estava escolhendo o momento de se revelar. Foi então que ouvi o som que nunca mais vou esquecer. Um arrastar lento vindo do corredor. Não era passo, não era bicho. Era um som áspero, como se algo deslizasse pelo chão com um peso que não deveria existir. O som vinha se aproximando, centímetro por centímetro, como se a intenção fosse se fazer ouvir, mas sem pressa. Eu senti meu corpo inteiro congelar. O pânico era tão grande que parecia que meu sangue tinha parado de circular. A lamparina perdeu força, a chama quase morreu, e a escuridão engoliu metade do quarto. O som parou exatamente na porta. Não houve batida, não houve tentativa de entrada. Apenas silêncio. E foi nesse silêncio que percebi o detalhe que acabou comigo. A maçaneta começou a girar devagar, como se dedos invisíveis a puxassem com cuidado cruel, saboreando cada milímetro do movimento. Eu me levantei num salto, mas não dei um passo sequer. Minhas pernas tinham virado pedra. A porta vibrou com uma pressão tão leve que parecia uma tentativa paciente. Uma tentativa de entrar sem quebrar nada, sem fazer ruído, sem anunciar a invasão. O estalo da madeira cedendo foi tão seco que senti meu coração falhar. A porta abriu apenas uma fresta, mas foi o suficiente para o quarto inteiro mudar de temperatura. O ar ficou pesado, frio, imóvel. A lamparina morreu de vez, afogada por algo que eu não conseguia ver. No breu total, senti a presença entrando, ocupando o espaço à minha frente, como se o escuro se mexesse por conta própria. Não era movimento de corpo, era deslocamento de intenção. Ela não precisava se revelar. A presença era clara o bastante para quebrar qualquer sanidade. Eu não enxergava absolutamente nada, mas sabia exatamente onde ela estava. A poucos passos de mim,
me observando com aquela paciência doentia que sempre carregou. E pela primeira vez, ouvi um som que parecia vir dela. Não era voz, mas algo entre respiração e lamento. Um ruído lento, grave, que parecia carregar séculos de silêncio acumulado. O som ultrapassou minha pele, entrou no peito, atravessou os ossos. Era como se aquela entidade não estivesse tentando me assustar, estivesse tentando me reconhecer. A presença avançou e meu corpo reagiu antes da minha mente. Dei 2 passos para trás até encostar na parede. A madeira gelada arrepiou minhas costas. O ar à minha frente pareceu se dobrar, como se algo estivesse prestes a emergir dali. Me preparei para ver um rosto, uma figura, qualquer coisa, mas ela nunca se mostrou plenamente. Ao invés disso, senti uma pressão na lateral do meu pescoço, como se dedos invisíveis acariciassem a pele, testando minha reação. Meu corpo inteiro tremeu, mas eu não consegui gritar. Era como se minha voz tivesse sido arrancada. E então, tão rápido quanto veio, a presença recuou. O ar se deslocou. O corredor devolveu seu silêncio e a porta voltou a se encostar sozinha, devagar, sem força. A lamparina reacendeu minutos depois, fraca, como se tivesse sido liberada pela escuridão. O quarto estava vazio, mas tudo dentro de mim sabia que aquilo não tinha acabado. A mulher-sombra não tinha recuado, só estava esperando o próximo momento em que meu medo ficasse exposto. E eu sabia que esse momento estava cada vez mais próximo. Eu ainda moro aqui, na mesma casa, com as mesmas paredes que rangem e o mesmo quintal que guarda mais silêncio do que vida. Mas nada, absolutamente nada, voltou a ser como antes. A mulher-sombra não aparece todos os dias, e talvez isso seja o que mais me destrói. Porque quando ela está longe, o silêncio fica errado, como se o mundo estivesse respirando fundo antes de me entregar de novo ao olhar dela. E quando ela está perto demais, a casa inteira sente. O ar muda, a madeira reage. A noite se dobra, e eu sei no fundo que ela não veio para ir embora, veio para esperar. Às vezes acordo com a sensação de que alguém passou pelo corredor minutos antes. Às vezes sinto o cheiro de mato molhado dentro do quarto, mesmo com as janelas fechadas. E em algumas madrugadas, quando o lampião apaga por conta própria e o breu toma tudo, percebo que não estou sozinho. Nunca estive. Ela permanece ali, à beira da escuridão, como se me observasse desde antes de eu nascer, como se soubesse exatamente a hora em que minha coragem vai falhar de vez. Se você sentiu esse arrepio, esse peso silencioso entrando na sua casa também, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Porque, onde quer que você esteja, a noite sempre encontra uma maneira de olhar de volta.